repercutir no vídeo de hoje, mostrar, na verdade, né, o cúmulo da hipocrisia desses movimentos sociais de esquerda. E hoje, dessa vez, a hipocrisia que eu vou escancarar é do Black Lives Matter, né? Ou Vidas Negras Importam. Todo mundo sabe, tá tendo manifestação em Cuba, o povo lá tá emagrecendo, tem pouca comida. A Zoe Martinez, que é uma cubana que mora aqui no Brasil, afirmou que lá em Cuba nem sequer tem anti-inflamatório. E, aliás, hoje, né, só até abrir um parênteses aqui que vale a pena, a Zoe Martinez foi hoje no programa do Lacombe na Rede TV, no programa Opinião no Ar. E lá ela falou algumas coisas sobre essa manifestação, né, e o que motivou a manifestação do povo cubano. E o principal motivo, segundo ela, é pela deficiência, é pelo caos na saúde cubana. Mas o que acontece? Cuba, né, tem aquela narrativa, aquela farsa, o sistema de saúde de Cuba é o melhor do mundo, é um dos melhores do mundo. Segundo a Zoe, isso é uma farsa, nunca foi, aliás, muito pelo contrário, está longe de ser, mas como o regime, como a ditadura de lá não quis mostrar essa, digamos assim, essa desconstrução dessa narrativa mentirosa de que lá a saúde funciona, eles acabaram não aceitando ajuda humanitária, demoraram para aceitar justamente para não abalar essa imagem, essa percepção que o mundo tem do sistema de saúde cubano. E a população se ferrando, morrendo, a Covid lá tá detonando, tá matando muita gente, que nem, né, pô, faltar anti-inflamatório é uma coisa inaceitável. Mas é assim, são as narrativas, as falácias, né, nada como o tempo para desconstruir, para desmontar as farsas e as narrativas que a esquerda adora criar com respaldo de uma parcela importante da imprensa que acaba dando aquele verniz de ser verdade essas notícias. Voltando pro Black Lives Matter, que é um movimento que a essência é digna, né? O motivo, vidas negras importam. Pô, é claro que importa, não tem a menor dúvida. Então a pauta é legítima. Só que a postura desses integrantes deixa muito a desejar. Porque o que tá ficando claro? Bom, primeiro, aquilo que eu sempre digo, né? Para um esquerdista, não importa quem fale ou quem faz alguma coisa. O que importa é quem fala e quem faz. Se for alguém da patota, se for alguém da esquerda, passa-se o pano, não tem nem chilique. Se for alguém da direita, se for o Bolsonaro, por exemplo, cai o mundo. Então, a depender de quem faz ou fale alguma coisa, o mundo acaba ou não. E pro Vidas Negras Importam, parece que é a mesma coisa. Por quê? Ao que tudo indica, eles não estão se importando com os negros que estão morrendo em Cuba. Eles não estão se importando. Por quê? Eles estão manifestando solidariedade ao regime ditatorial de Cuba e atacando os Estados Unidos e o Biden. Então, dane-se as pessoas. E aí, não só negros estão morrendo em Cuba, né? Minorias e maiorias estão morrendo. De fome, pelo governo. Pô, tá rolando vídeo aí do pessoal invadindo a casa de manifestante e batendo na frente da família. Isso tá rolando na internet, tá acontecendo em Cuba. Mas isso não importa. O que importa é o regime super democrático, né? Um regime que se preocupa com o bem-estar das pessoas, com a dignidade das pessoas. E por isso o Black Lives Matter sai em defesa do comunismo e de Cuba, porque, de fato, o povo está muito feliz em Cuba. É uma injustiça o que está acontecendo, porque, afinal de contas, quem está bancando essas manifestações, a revolta do povo, é o imperialismo norte-americano. Não é porque o povo está infeliz, não é porque o povo está morrendo, não é porque está faltando anti-inflamatório nos hospitais. Não, imagina. Isso não é o problema. O problema é o imperialismo norte-americano que está patrocinando o povo faminto e miserável. Quer dizer, dá para levar a sério uma coisa dessa? Eu vou repercutir aqui uma matéria curta da Revista Oeste, cuja manchete é o seguinte: Black Lives Matter se solidariza com a ditadura cubana e pressiona Biden. Movimento de extrema esquerda pediu ao presidente dos Estados Unidos que encerre o embargo contra a ilha. O movimento de extrema esquerda emitiu uma nota sobre o que pensa acerca das manifestações em Cuba. Ajuntamento passou o pano para a ditadura cubana ao debitar na conta de um suposto embargo as dificuldades financeiras da ilha, gerenciada por comunistas desde o golpe da década de 50. E, aliás, o que está complicando a vida de Cuba é o seguinte: um dos grandes patrocinadores, mantenedores do regime, foi o lulopetismo. Então, durante os 13 anos do PT no poder, o dinheiro que eu pago de impostos que você paga, uma parte dele estava financiando Cuba. Tá? Isso todo mundo sabe. Não só isso, obras de infraestrutura que não investiu aqui no Brasil, que o PT não investiu no Brasil, investiu em Cuba. Os médicos cubanos que vieram nos ajudar, 70% do salário ficava para a ditadura, então também era uma forma de financiamento.
O lulopetismo caindo, essa fonte importantíssima para Cuba e também para Venezuela secou. Então esses regimes estão capengas. E agora, claro, vão culpar os Estados Unidos. Mas na verdade, para a infelicidade dele, o Bolsonaro assumiu aqui no Brasil e bate muito neles e fechou a torneira. A realidade é essa. Seguindo aqui. O povo de Cuba, né, aspas, o povo de Cuba está sendo punido pelo governo dos Estados Unidos porque o país manteve seu comprometimento com a soberania e autodeterminação, salienta o documento do Black Lives Matter, ao tecer elogios ao regime ditatorial castrista. Cuba, né, segue aqui o movimento. Cuba historicamente demonstrou solidariedade com pessoas de ascendência africana oprimidas. O que eu acho absurdo é o seguinte: Cuba, o Fidel Castro, Che Guevara, esse povo, esses regimes não tem muita tolerância com minorias, não. Minorias sofrem nesses regimes, sofrem também lá na China, no comunismo. E eles passam um pano. O que você quer incoerência maior do que essa? Tem cabimento você defender regimes que têm intolerância com minorias? Faz algum sentido? Tem lógica? Essa é a esquerda. Seguindo aqui. Adiante, o BLM, né, o Black Lives Matter, cobra do presidente Joe Biden o fim das sanções contra a ditadura. Então eles não pedem o fim da ditadura. Olha que impressionante. Eles pedem o fim das sanções, que é para dar sobrevida à ditadura. Então eles querem a manutenção da ditadura. É inacreditável. Os líderes dos Estados Unidos tentaram esmagar esta revolução durante décadas. Em vez de amizade, respeito e boa vontade internacionais, o governo dos Estados Unidos apenas instigou o sofrimento. Não, quem instiga o sofrimento é quem reprime, é quem oprime, é quem mata o opositor, é quem mata manifestantes. Semana passada, várias imagens de manifestantes. Teve um até que chocante, não vou pôr aqui para não censurarem o meu vídeo, mas a polícia entrou lá e matou o cara na frente da família. Então, quem estabelece sofrimento pro povo é o regime, e não quem combate esse regime demoníaco. O ponto é esse. Bom, pessoal, é isso. Então, assim, eu acho que a nossa obrigação é de escancarar essa hipocrisia de pessoas que dizem defender a vida de negros, mas que são talvez de apenas alguns negros, né? Porque os negros cubanos, eles não estão nem um pouco preocupados. Eles querem que os Estados Unidos volte a ajudar o regime, que se solidarize com esse regime antidemocrático, opressor e sanguinário. Dá para levar movimentos desse a sério? E, de novo, a pauta é super legítima. Quem é hipócrita, quem é canalha, são os líderes desses movimentos, que por terem uma pauta justa, acham que podem fazer qualquer coisa, até mesmo defender tiranias que matam vidas negras e vidas de minorias. E também de maiorias, né? Enfim, comunismo, socialismo dando certo. Pessoal, comentem, compartilhem, é importante. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.